Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos lá hoje para a nossa segunda aula de Sociologia do bimestre, tá? Para estar finalizando aí o nosso conteúdo, tá? Para vocês aí, primeiro ano, tá? Como tá aí no slidezinho, tá? É a nossa apostila 2, o capítulo 1 que nós vamos falar hoje, para o pessoal do terceiro ano, porque como vocês sabem mudou, então tivemos alguns conteúdos que estão sendo remanejados, tá? É o capítulo 20, aqui para vocês, ó, capítulo 20 da apostila também, nova aí, apostila 10. Bom, então vamos lá aí com o nosso conteúdo, a questão aí da indústria cultural, tá? E aí, essa indústria cultural que nós iremos falar aqui, depois falar um pouco dos meios de comunicação, tá? Essa indústria cultural, essa nomenclatura, né? Foi criada por dois grandes estudiosos da época, dois pensadores alemães, né? Que foi o Adorno, tá? E Marx. Desses dois pensadores, eles desenvolveram, né, essa questão, esse conceito da indústria cultural para apresentar aí, né, a questão da produção da arte, da produção artística para uma cultura em massa, tá? Para eles aqui, a gente fala que eles faziam parte da escola de Frankfurt, né, na Alemanha. É bem interessante também colocar para vocês que assim, que não era uma escola lá, um centro educacional, e sim era quando a gente coloca nessa questão assim de escola, a gente está falando de uma linha de pensamento, tá? Não vai pensar, nossa, era uma escola lá, né, prédio, tá? Não. É uma linha de pensamento que foi ali, então, chamada de como escola de Frankfurt, tá? Para eles, né? Eu até peguei alguns pontos interessantes aqui para vocês. O papel da arte deveria ser o da provocação, não a diversão. Fazer com que as pessoas se libertem e tentem entender o mundo. Então era desse modo que eles entendiam. A arte, ela não pode ser tratada como estava sendo, né? Principalmente que a gente está falando num período ali, né, do modelo fordista de produção, aquela produção em massa, né? É, então, assim, não era a questão do acesso, mas era a questão do sentimento que aquela obra deveria estar passando para as pessoas, né? Aqui, né, em ambas as apostilas, aqui tanto a do primeiro como a do terceiro, eu só vou pegar a do terceiro aqui, porque está maior a imagem, tá? Eles aqui acabam utilizando, né, aquele quadro famoso, O Grito, né? Que tá aqui na capa, com certeza vocês já devem ter visto aqui, primeiro ano, ó, tá aqui no cantinho aqui, né, da página 7, né? Ó. Eita, não coloquei isso, tá no cantinho da página 7. Então ele utiliza no sentido, então, ali de explorar, né? Que imagem que ali está sendo passada, né? Então era esse sentido de liberdade para que as pessoas saíssem, vamos falar assim, de um comodismo, de uma questão de uma falsa, né, sociedade que se vivia e começasse a se libertar através da arte. A partir do momento que eu tenho então essa arte, né, como de uma maneira industrializada, né, de uma maneira feita, porque qual que é se a gente for avaliar a questão da própria revolução industrial, com certeza aí vocês, né, o primeiro ano talvez não, agora o pessoal do terceiro já estudou, né, a questão da revolução industrial é a produção em massa, é produzir para vender. Então essa arte ela deixa de ser uma arte de liberdade e ela vai começar a se tornar uma arte comercial, uma arte que tenha, né, como principal objetivo o lucro, tá? Tanto que é isso que nós vamos acabar vendo, né, posteriormente aqui. Uma coisa interessante também para falar sobre o Adorno e Marx, né? Horkheimer, né? Horkheimer, né? De nome difícil de falar.
só uma coisa interessante para eles, que eles iniciam seus estudos na Alemanha, né, até pelo nome aqui do pensamento de escola de Frankfurt, mas eles vão terminar na Califórnia, nos Estados Unidos, porque, né, nos anos 30, né, 1930, meados dos anos 30, a gente tem a ascensão do nazismo na Alemanha e eles vão ser aí, eles vão precisar estar buscando aí um refúgio, né, até por conta da religião, né, e por conta também que o sistema nazista não permitia, né, todos os tipos de pensamento, né? Então, para evitar essas perseguições, serem levados para campos de concentração, eles então conseguem então fugir para os Estados Unidos, para a Califórnia. E ali, meu amigo, ali eles vão ver o mundo mesmo, assim, né? No sistema capitalista mesmo, numa questão industrial pesada que era os Estados Unidos, tal, fábrica produzindo tudo ali, eles vão conseguir ver ali mesmo, né? Tudo aquilo que eles diziam, né, que não poderia ter, era o que acontecia, né, nos Estados Unidos, né? Então acabou ficando de certa maneira um pouco, né, ironias do destino aí. Então lá eles também vão ver o cinema, eles vão ver a questão da publicidade, a questão, né, das rádios, né, as questões das propagandas também, tá? Dando sequência aqui. Bom, algumas ferramentas que essa indústria cultural ela possui, né? Então, que ferramentas que são essas que permitem então que essa indústria cultural, né, possa então ter se desenvolvido, né, desse modo e se tornar um produto tão consumível para as pessoas. Ah, galera, aí a gente está falando, né, de uma coisa, né, muito importante aqui. Eu vou até. Pô, agora o professor aqui tá alta tecnologia, meu amigo. Aqui, ó. Pera aí, ó. Ah, rapaz. Tô pensando o quê que o professor. Oh, tô falando, daqui a pouco eu vou começar a hackear uns bancos. Tá. Aqui, ó. Questão da técnica. Que técnica é essa? É a técnica do que vai ser passado, como vai ser passado, para quem vai ser passado. Opa, eu preciso criar um produto que venda, um produto comercial, um produto que vá atingir o objetivo do consumo, tá? E aí a gente pode pegar alguns exemplos, né? Se você vai pegar um filme, se você vai pegar uma novela, você consegue, né, perceber que existe um padrão, né, desses filmes, a mocinha conhece o mocinho, aí tem a mulher que também quer o mocinho, aí briga e descobre que não sei o que, e aí no final fica todo mundo junto, paz, amor, harmonia e tal, e assim sucessivamente vai, né, acontecendo, né? Normalmente esse padrão, o filme brasileiro também, muito desses padrõezinhos assim, né? Ah, o cara vai lá, o cara legal, simpático, pô, se dá bem na vida, perde tudo, pô, mal luta, não sei o que, termina lá, se dá bem de novo, né? Cria-se até uma falsa esperança, né, de se você for pensar assim, algumas dessas novelas, alguns desses filmes acabam criando uma falsa esperança nas pessoas, tipo, ah, nossa, vai acontecer comigo, porque a gente acaba, né, as pessoas acabam se vendo ali, né, naqueles personagens e acabam criando uma falsa sensação de que também, né, eles também serão premiados com isso, tá? Aí aqui nós vamos entrar com a questão muito importante, né, da comunicação, tá? Aí aqui nós vamos ter então, né, não tem como não colocar aqui o pensamento, esse é o pensamento aqui de Karl Marx. Opa, peraí que o professor estava tudo, né? Karl Marx aqui, tá? Pensamento que é a comunicação, né, de massa, né, essa comunicação do que o Marx chama de classe dominante, tá? E esses pensamentos dominantes fazem com que, né, alguns valores, ideias sejam colocados como verdadeiros, né? Mas na verdade você só está tentando reproduzir, né, esse tipo de pensamento, né? Buscando estar aí alcançando o máximo de pessoas possíveis, né? Para que as pessoas acreditem que aquele pensamento,
que aquele raciocínio seja uma verdade, né? E como você, né, que nem ele vai colocar. Se a gente está falando do grupo dominante, o grupo dominante tem o quê? Os caras têm dinheiro, os caras têm acesso à mídia, os caras têm os recursos. Então, facilmente, essa falsa ideia, né, de que eles criam é facilmente passada e você começa a martelar aquilo ali toda vez, né? Vai aparecer nas mídias, nas publicidades, e isso daí vai, então, marcando as pessoas. Bom, a gente está vivendo uma realidade dessa, né? Questão aí das, das fake news, né? A gente já está vivendo essa situação, né? Por exemplo, uma coisa para mim puramente absurda que foi, né, você pega uma questão sobre medir a temperatura no pulso, sabe? Menor sentido isso, né? Então, mas aí criou-se tanto, né? Vamos falar assim, essa imagem que aquilo ali, né? Que parecia ser um absurdo, falou, não, pelo amor de Deus, quem que vai acreditar nisso? Né? As pessoas acabaram acreditando e aí, né, acabaram colocando como verdade, né, expondo aquilo como uma verdade, e até hoje aí a gente vai, onde nós vamos aí, você vai em qualquer lugar, tá lá medindo no pulso, no mede, né? Não dá diferença, acaba dando sim diferença. Por exemplo, eu ando de moto, quando eu tô aqui em dia frio, pô, eu chego lá na escola, tudo gelado, se o cara mede temperatura, né, vai dar 33. Pô, 33 já foi, né, gente? Já nem tá mais presente aqui, né? 32. Então, algumas coisinhas assim que a gente ainda acaba percebendo que ainda, né, essa forma de pensar e essa forma de agir realmente funciona. No meio político, ainda mais. Né? Aqui a gente vai ter até um exemplo, né? O pessoal do terceiro não tem esse quadrinho, mas aqui eu vou só mostrar para vocês, né? Acredito que vai ficar visível, ó. Que é você tem um quadrinho, né? Um político falando, e aí ele fala, aqui vai mostrando as ações, né? Valores caindo, então ele se veste de Mickey e volta a subir, porque meio que ele começa a falar aquilo que as pessoas querem ouvir, né? Então, opa, agora sim, tá falando isso daqui, agora isso é interessante, isso é importante, né? E aí acaba colocando, né? O que esse grupo quer. Aqui a gente tem até, né? Dentro dessa ciência política, né? Que a gente vai falar um pouco dos efeitos das mídias, né? Então, assim, quem que vai fazer o discurso, qual é a mensagem, o meio que ele vai fazer, quem é o receptor e quais são os efeitos, né, dessas mensagens, tanto positiva quanto negativamente, tá? Dentro desses conceitos, nós temos, né, que é o conceito do efeitos da mídia, tá? Que é exatamente isso aí, é, que é a alteração, né, do jeito de falar, do que vai falar, de acordo, né, com as respostas da audiência daquele grupo que está assistindo. E a gente também tem um conceito que a gente chama de grupos de referência, que aí você utiliza, né, o que essa mensagem está chegando para aquelas pessoas, a maneira que aquelas pessoas estão vendo essas mensagens. Vou separar o grupo que defende aquilo ali, no grupo do positivo, vou pegar esse grupo do negativo para conseguir conseguir fazer ali um paralelo muitas vezes para tentar vir agradar a todos, né? Nem sempre dá certo, a gente sabe, né? Principalmente nos dias de hoje, tá? Aqui a gente tem, né? Então alguns exemplos, né? Então, dimensão passiva, dimensão ativa, né? Passiva que está só assistindo, ativa que provavelmente eles estão querendo mostrar uma pessoa que está conectada ali, participando, né? De uma certa maneira, né? De determinada situação que esteja passando, tá? E aí aqui a gente vai, essa parte ficaria um pouco mais para o primeiro ano, mas é importante para o pessoal do terceiro também, que é a questão, né, das redes sociais, né? E o quanto que a rede social hoje ela é importante para, vamos falar assim, para estar passando, né, mensagens, pensamentos e até muitas vezes, né, seguindo esse raciocínio que nós estamos vendo da indústria cultural, está vendendo, né, está atingindo os produtos. Então hoje a internet, né, não precisa nem falar muita coisa, ela é uma rede extremamente ativa. Tá, a gente tem aqui diversas redes sociais, então é TikTok, é Facebook, é Instagram, é Twitter, é YouTube. Falar nisso, já se inscreveu no meu canal?
Éder Pascoal, né? Vamos pôr aqui pro pessoal seguir o meu canal. Eu abri o canal. Falei, professor, que a gente perde os vídeos. Falei, pô, beleza. E aí, cadê o povo se inscrevendo lá pra receber, ó? Você vai digitar lá, você vai procurar um cara feio assim, igual eu tô aqui pra vocês, que eu tô mais ou menos. E aí vocês lá vão achar, tá? Professor aqui, ó, Éder Pascoal, tá? Ó, a Belinha tá aqui. Belinha, pede pro povo entrar no meu canal. Acesse o canal. Canal! Isso. Boa, filha. Vai lá que vai termina aqui. Então, ó, segue aí o conselho da Belinha. Curte lá o canal do professor. Então, hoje, dentro desta internet, né, desse novo mundo, pô, aí a gente tem uma gama muito maior, né, de identidade, de identificação, de questão política. A internet, ela nos permitiu isso. Tem sim os pontos negativos, né? Que é a questão que a internet ainda é uma terra sem lei, tá? Ainda é. Mas que a gente acaba percebendo que sim, né, já está começando a ter algumas mudanças, algumas legislações. Infelizmente, nós temos muitos ataques, né, preconceituosos, racistas, homofóbicos, nossa, de tudo que é tipo, né, agressões gratuitas, né, então isso daí também, né, precisa ser levado em consideração, precisa ser colocado, né, como um ponto a ser melhorado, né, dentro principalmente das redes sociais, tá? Bom, aqui a gente vai falar como essa indústria cultural e política se relacionam, e aí eu vou citar alguns exemplos para vocês, né, dessa questão da indústria cultural, né, não só na parte política, mas também é muito político, né, um evento que todo mundo gosta, pô, porque não gosta daquele futebolzinho maroto, né, assistir um joguinho, pô, futebol é um baita de um exemplo de indústria cultural. Um baita de um exemplo, porque você tem ali várias coisas. Você tem os jogadores, você tem as marcas, você tem, né, as propagandas que são feitas, tudo, né, ali para ser comercializado numa velocidade maior, numa velocidade que não busca o que o Adorno e Marx defendiam, que era a questão da liberdade, né? Pelo contrário, é tudo aquilo, né? A produção em massa, né? Vender camisa, vender Gatorade, vender, sei lá, celular, videogame. Então, é exatamente ali na política, da mesma maneira, né? Ela pode ser colocada, tá? Por quê? Porque a política também trabalha com esses meios das propagandas, desse consumo de massa, a forma que eu preciso falar, para quem eu preciso falar, o que aqueles grupos querem ouvir. Então eu traço, né, esse padrão, tá, para estar passando aí para esses grupos, né, o que eles querem e o que eles precisam ouvir, tá? E aí, só para finalizar mesmo aqui com vocês, eu já estou aqui ó, já há um tempinho, né, 18 minutos já aqui, né? Mas é bem rápido aqui, só para finalizar uma parte importante, que vai ser a questão do que a gente chama, né? Isso aqui, apesar de estar aqui, né, mais para o terceiro ano, né, do que para o primeiro, mas a gente precisa também colocar aqui, né, e faz parte desse estudo, no modo geral, que é a questão do consumo, tá? A questão, né, que a gente tem um conceito que chama ali tempo livre, tá? Que esse tempo livre é um tempo que nós não temos, né? Não estamos trabalhando, não estamos estudando, que é o tempo que, né, dentro, né, desse pensamento sociológico, é o tempo que, né, na questão econômica, o trabalhador vai consumir, tá? Enquanto um está no tempo livre, o outro dele está lá no tempo de trabalho, produzindo ali para, né, vendendo a sua mercadoria, vendendo o seu tempo para estar então consumindo, fazendo esse giro de capital, porque precisa disso. Não adianta o cara trabalhar 24 horas, lógico que ele nem vai aguentar, né, obviamente, vai trabalhar 24 horas por dia e não ter como gastar. Então faz parte do sistema capitalista o trabalhador ter, né, esse tempo livre.
tá? E aí nós vamos entrar muito com... Nós vimos, né, na aula passada, a questão do fetiche da mercadoria. Aqui nós vamos entrar na questão do fetiche da publicidade, tá? Que é o quê? É o que a gente estava vendo agora ali, que faz parte também desse processo de indústria cultural, a publicidade. É mostrar os comerciais, o que as pessoas querem ver dentro daqueles comerciais, a posição que ela vai alcançar. Por que eu tenho que ter um iPhone? Né? Então, assim, algumas marcas, elas ganham essas conotações, né, de classes, né? E as pessoas, para fazer parte de determinado grupo, elas acabam adquirindo aquilo. Né? Então, elas acabam, né, para fazer parte daquele grupo, né, ou comprando determinada roupa, carro, pô, que nem você vai pegando lá o comercial de carro. É bem interessante quando você começa a analisar os comerciais dessa maneira. Você pode ver, não tem trânsito, né? O cara tá lá na Paulista, 2 horas da tarde, e anda de boa lá com a Mercedes. É lógico que não tá, né? Então, assim, mas faz parte. Por quê? Quando você vai pegar uma propaganda e vai mostrar o cara preso no trânsito, né? Então e outra, é uma junção de grupos que estão ali, porque não é só o carro, tem a financeira, tem vários outros grupos que fazem parte, né, daquele produto, né, daquele meio que vai ser comercializado. Bom, vou deixar uma atividade para vocês, já tem a prova mensal que eu espero que vocês tenham feito, referentes aos outros conteúdos. Vou deixar para vocês já uma atividade, terceiro ano e o primeiro ano também, tá? Uma atividade avaliativa sobre aí o conteúdo. Mas aí na próxima eu vou mandar um link também de um vídeo igual eu fiz da outra vez, do positivo, referente ao conteúdo aqui, porque às vezes eu acho que é até interessante ter outros vídeos que venham a somar, né, nessa busca do conteúdo, tá? E aí nós vamos nos ver novamente, ver aqui, né, na próxima semana, provavelmente já com um conteúdo de filosofia. Quero agradecer, curte o canal, Éder Pascoal lá. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.